Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos para aquele resumo da semana. A semana foi marcada pela decisão da Meta de abolir a checagem independente nas plataformas, mudar a política para conteúdos relacionados a gênero, a comunidade LGBTQIA+. Esse foi o principal assunto dessa que foi praticamente a primeira semana útil do ano. Já dá para saber qual o impacto aqui no Brasil e de que forma as instituições por aqui vão conseguir responder? Olha, Carol, o impacto num primeiro momento foi grande. Alguns institutos de checagem brasileiros se juntaram a uma iniciativa aí de entidades de checadores do mundo todo que mandaram uma carta para a Meta para tentar, de alguma maneira, sensibilizar o Mark Zuckerberg para rever essa decisão, explicando do risco para a democracia, o que isso pode implicar em outros países, justamente, e contrapondo aquela ideia de que os checadores teriam viés político e, portanto, estariam distorcendo o trabalho para o qual eles foram contratados, de alguma maneira, pela plataforma, mas o fato é que a decisão está tomada, ela começou a vigorar nos Estados Unidos e, aos poucos, vai se espraiar para o restante do mundo também, com o impacto e com a possibilidade de gerar, inclusive, consequências políticas. Aqui no Brasil, prontamente, os três poderes, de alguma maneira, reagiram, parlamentares nas suas redes sociais, mas mais fortemente o Supremo Tribunal Federal e o governo. O presidente fez uma reunião nessa sexta-feira para discutir esse assunto, para tentar discutir medidas em que o governo atue juntamente com o judiciário para mostrar ao Facebook e às demais plataformas que são vinculadas à Meta que aqui não vai dar para ser assim, que aqui tem uma lei que não vai poder vigorar a terra de ninguém e o que ele está chamando de barbárie digital, mas por enquanto é isso, ainda são o governo e o judiciário se armando e reagindo a algo que vai começar aos poucos e que ainda não tem implicações diretas aqui no Brasil. Pelo que a gente viu anteriormente na briga do Alexandre de Moraes com o X, a coisa pode escalar e pode ficar feia, porque justamente o STF não está sendo leve, não está sendo light nesse tipo de embate. Eu acho que também vai ter uma outra consequência de precipitar a retomada do julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, essa é a consequência mais próxima que eu ouço da parte de ministros do Supremo. Eles mesmos dizendo que acham que o ministro André Mendonça vai ter de devolver esse caso quanto antes para ser discutido no plenário e passar a ter, portanto, uma decisão concreta nesse assunto. Vera, você falou dessa barbárie digital, que foi como o governo classificou, né, as preocupações aí com essa mudança da Meta, e isso acabou fazendo até com que as atenções do governo ficassem muito mais com isso, até muitas vezes, do que aquele ato dos 2 anos do 8 de janeiro. Essa novidade da Meta acabou ofuscando um pouco o ato do dia 8 de janeiro, né? Qual foi o saldo daquele evento? O governo conseguiu tirar algum ganho de imagem com esse ato? Do aspecto histórico, que também é muito importante, conseguiu cumprir o que pretendia? Qual foi o saldo? Olha, eu acho que do aspecto histórico ninguém vai discordar que esse evento é importante e que lembrar o que aconteceu em 8 de janeiro é importante justamente no momento em que esses julgamentos vão se aproximando, né? Os perpetradores dos ataques, já muitos deles julgados, condenados e cumprindo pena, mas agora a gente entrando numa fase mais delicada politicamente,
que é a do julgamento das autoridades que, de alguma maneira, contribuíram para vários momentos de trama golpista, tanto no governo Bolsonaro quanto depois. Então, é um ato que tem esse peso político de mostrar, olha, o que aconteceu foi grave, não foi só uma meia dúzia que ficou irritada e resolveu ir lá quebrar tudo, foi algo que vinha sendo orquestrado há bastante tempo, e a democracia resistiu e resistiu por pouco. É importante fazer isso também quando a gente vê que, ainda aqui no Brasil, é um dos países que tem uma maior adesão em pesquisas à ideia da democracia como o melhor regime político que existe. E ao fato de que, passados 2 anos, a maioria, segundo a pesquisa Quest, acredita que o que aconteceu ali sim foi uma tentativa de golpe e defende punições para quem participou, com variações ali quanto aos que acham que as penas são excessivas, aquelas arbitradas até aqui. Onde eu acho que o ato derrapou um pouco, Muniz. Derrapou um pouco quando o presidente vai lá e fala de improviso e comete a gafe que cometeu. A gente comentou aqui no dia, comparando o amor à democracia a um amor por uma amante, por isso ele seria mais forte até do que o amor a uma esposa, enfim, uma coisa sem pé nem cabeça. E ao tentar politizar demais algo que deveria ser muito institucional e não político, um ato realmente de Estado em defesa da democracia e contra a barbárie, contra a tentativa de golpe, e não um evento político da esquerda para se contrapor ao bolsonarismo, etc. Até porque esses julgamentos vão vir, não precisa do governo para isso. Já existe uma grande unanimidade em torno da ideia de que tanto Jair Bolsonaro quanto ex-ministros do governo dele, militares que tiveram altos cargos no governo dele, vão pagar por terem participado da trama golpista. Então, eu acho que o governo deveria ter feito um ato mais sóbrio, mais institucional, e com menos oba-oba político. Quiseram fazer desse ato uma entrada, uma espécie de avant-première do que vai ser a nova comunicação do governo sob os cuidados do Sidônio Palmeira. E eu acho que foi aí que a coisa desandou um pouquinho. Vera, tivemos nos Estados Unidos o Donald Trump sendo confirmado, né, a eleição dele confirmada pelo Congresso, e ele termina a semana sentenciado a uma liberação incondicional no processo a que ele responde por fraude fiscal. Não vai ter pena, mas tem o caráter simbólico de reconhecimento da culpa. É o primeiro presidente dos Estados Unidos com esse tipo de imputação. Isso muda alguma coisa para a largada do seu mandato? A gente tem visto, né, Carol, o Trump muito alheio a qualquer tipo de chamada à responsabilidade do ponto de vista institucional, legal ou político. Ele meio que rasgou a fantasia, aumentou todos os sarrafos que ele poderia em termos de enfrentamento justamente a essas questões formais, institucionais e jurídicas. Então, eu acho que ele tende a minimizar o que aconteceu, né? A rigor, é difícil entender o ordenamento jurídico americano, que ele tem todos aqueles meandros muito complexos, mas é como se ele fosse o primeiro presidente americano a assumir sendo ficha suja. E isso não vai ter consequência nenhuma, o que por si só já é bastante bizarro. Mas eu acho que só vai fazer com que ele cada vez mais passe a vociferar contra o sistema de justiça, a tentar esgarçar esses controles, a tentar investir contra a independência do judiciário, tentar beneficiar outros aliados seus e a si mesmo em outros processos a que ele responde. Então, acho que vai servir para ele continuar tentando bagunçar o coreto institucional, que é o que ele vem fazendo desde a sua campanha a esse novo mandato para o qual ele foi eleito. É como se o fato dele ter sido eleito prometendo tudo de bizarro que ele prometeu, desse a ele uma espécie de aval absoluto para fazer o que bem entender. E, quando a gente olha empresas como a Meta e outras capitulando a esse estado de coisas, se filiando a essa ideia de que a liberdade de expressão seria algo acima de toda a lei e que, portanto, permitiria qualquer tipo de abuso, aí a gente vê que ele fica sem a possibilidade de controle também por parte
da sociedade. Os Estados Unidos tinham uma sociedade civil, ativista, muito forte, isso desde a luta pela conquista dos direitos civis lá atrás, e isso está se perdendo muito rapidamente na conta dessa polarização exacerbada que eles vivem. Então, acho que ele assume meio sem ligar para qualquer tipo de freios e contrapesos, qualquer tipo de controle institucional, e isso vai ter consequências para os Estados Unidos e para o mundo que a gente ainda não consegue dimensionar de todo. Vera, ainda no fronte externo, né, no fronte internacional, a semana termina com o Nicolás Maduro reempossado lá na Venezuela, mas com o agravamento da repressão à oposição, também incerteza sobre outras medidas ainda mais autoritárias que ele pode vir a tomar daqui para frente, né? E a reação da comunidade internacional, porque nem todos os países, boa parte dos países, inclusive, não reconhecem a vitória dele. E o Brasil, como fica? Como vai se comportar nesse cenário, hein? Ainda tem uma certa incógnita a esse respeito, Muniz. A gente sabe que todo o processo eleitoral serviu para o Brasil se afastar um pouco e conseguir caminhar para uma posição menos desconfortável em relação à Venezuela, porque no início desse terceiro mandato do Lula, ele estava muito próximo do Maduro, dando aval a ele em questões em que os fatos não permitiam dar aval algum, e correndo o risco de comprometer a si mesmo com essa atitude. Eu acho que a eleição, do jeito que ocorreu, sem nenhuma possibilidade de se atestar de fato a vitória do Maduro de forma lícita, e com ele se recusando a mostrar as atas eleitorais, inclusive elevando o tom, desrespeitando Lula, desrespeitando o Brasil, serviu para que o Brasil também conseguisse dar uma espécie de grito de independência em relação ao chavismo, mas isso não é algo tão tranquilo e não é algo tão dado. Por quê? Vários grupos, inclusive o PT, que é o partido do presidente Lula, mandaram representantes nessa posse farsesca no Maduro, que aconteceu hoje, depois de alguns dias aí de uma retomada de uma violência muito grande por parte do regime em relação à oposição, em relação, inclusive, à população civil que foi às ruas para protestar e exigir a volta da democracia. Isso ainda não chegou ao seu ponto máximo, eu acho, porque vem num crescendo e ele vai adotar outras medidas que podem ser ainda mais duras e ainda mais ilegais em relação a opositores. Tem uma possibilidade do Edmundo Gonzalez regressar a Caracas e, se o fizer, ele corre um grande risco de ser preso. A Maria Corina Machado, ontem a gente viu, ficou aquela situação em que ela sumiu por algumas horas, se apareceu, foi presa, teve que gravar vídeo, voltou. Então, um grau de insegurança política, insegurança institucional enorme, inclusive para a população comum na Venezuela. E o Brasil, por enquanto, está acompanhando com preocupação por parte do Itamaraty, mas com uma postura cautelosa e esperando para ver o que vai dar antes de fazer alguma manifestação mais dura, etc. Mas, pelo menos, não está passando pano para o Maduro, e isso já é alguma coisa perto do que a gente viu lá no início de 2023. Vera, por fim, aqui no Brasil começou a ganhar algum contorno a reforma ministerial, tivemos mudança na comunicação, com algumas resistências internas. A montanha pode parir um rato nesse tópico aí? Será que vem uma mini reforma? Ontem a Renata começou a nos trazer essa possibilidade aqui no ponto de vista, né, Carol? E hoje, algumas pessoas com as quais eu conversei vão nessa linha de que o presidente não quer promover uma reforma que mostre, olha, ele está desesperado, ele acha que o governo está uma porcaria. Ele quer, sim, comprometer os partidos com a reeleição dele, mas o que já foi dito ao presidente é que ele pode dar muito e continuar levando pouco. Eu escrevi sobre isso na minha coluna hoje, falei mais cedo com o Sardenberg e a Marcela a esse respeito. O fato de que é um governo de minoria que está se conscientizando dessa condição de ser um governo de minoria parlamentar e que, portanto, tem de se comportar mais ou menos como aceitando essa situação e tentando construir com parcimônia alguma maioria, mas também sem dar anéis e dedos para partidos que depois podem não estar com o Lula
na sua campanha reeleitoral. Então, acho que vai ser um dia de cada vez, mais ou menos, nessa relação. E eles vão esperar realmente o fim da eleição da mesa da Câmara e do Senado para ver o que vai acontecer e se será preciso e onde acomodar, principalmente o Rodrigo Pacheco, porque o Arthur Lira, muita gente tem dúvida se ele vai para o governo mesmo ou se ele vai preferir ficar solto para decidir o seu destino quando lhe for conveniente. Na parte que já começou a ser alterada, que é essa da comunicação, a da SECOM, também não acontece sem ruído, porque a chegada do Sidônio Palmeira, ontem a Isa falou sobre isso, a própria Renata, mexe com algumas figuras que estão há muito tempo no assessoramento do próprio Lula, como era o caso do José Crispiniano, e pessoas que se aproximaram ou já eram próximas da primeira-dama Rosângela da Silva Janja. Então, com a carta branca que ele obteve do Lula para mexer as peças na SECOM, o Sidônio já começou a se indispor de alguma maneira com a primeira-dama. Então, isso é uma coisa que pode levar a solavancos nessa largada. E aí, você veja, uma mudança na comunicação feita para melhorar a forma como o governo divulga os seus atos, já começar com esse grau de ruído, é um sinal de que não começou muito bem e que talvez, nesse aspecto principalmente, a montanha acabe sim parindo um rato, Carol. Tem música hoje, Vera? Tem música, tá? Existe um projeto aí que está sendo lançado a conta-gotas, de mulheres cantando músicas do João Donato. Isso deve dar origem a um álbum. E hoje saiu um single desse projeto nas plataformas, que é a Lued Luna, cantando a música Bananeira do João Donato. Achei uma música bem com cara de verão, então escolhi essa para fechar essa primeirinha semana mais full que a gente teve nesse ano de 2025. A gente vai de Lued Luna cantando Donato. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei. Gostosinha pra sextar. Vera, obrigada, boa noite pra você, até segunda. Boa noite pra vocês, ótimo fim de semana pros ouvintes, até segunda-feira, Carol. Valeu, Vera, até. Isso é lá com você.